Lipe, dá para acender mais algumas lâmpadas ali, por favor? O máximo que dá? Tá bom. Então, certo. Bom, irmãos, tem o chorinho da dona Samira que vocês estão escutando aí no fundo. Aí ao fundo a Samirinha, que acompanhou a gente com tanto docilidade hoje, né? Então estamos aqui dando um oi a partir da casa do André, né? Da Letícia, da Samira, e estamos juntos nesse começo aqui, dando essa prévia, né? Começando essa transmissão e fazendo uns ajustes aqui tecnológicos. Rapidamente o André e o Felipe correram aí, instalaram. O André correu, pediu a pizza. A Samira está lá querendo agora uma comidinha. A dona Letícia está lá. Mas estamos chegando aqui e dando graças ao Senhor por estarmos juntos com todos os irmãos que estão em todos os lugares, como a gente sempre comenta esse texto que o Senhor nos revelou no seu coração, né? Em que somos dele, né? E somos o que somos por meio dele e para ele. Então nossa vida segue um curso que foi revelado a nós aqui na sua palavra, que já é do Senhor. Então estamos aqui, né? Estamos aqui depois, como fala o apóstolo Paulo aqui na sua palavra, estamos em todos os lugares, e hoje aqui transmitindo da casa do André, da Letícia e da Samira. Uma grande bênção, né? A gente estava... a gente mesmo não sabe, né? Então é uma coisa assim que a gente não... Algumas coisas a gente planeja, outras coisas a gente consegue controlar e organizar por nossa mente, né? Nossa capacidade, e outras coisas a gente não consegue. E nessa vinda aqui para São Paulo, uma das coisas que aconteceu foi assim, né? Nós chegamos aqui com a possibilidade dessa troca do nosso carro, e aí então começaram a acontecer muitas coisas sobre peças e documentos, e então logo após a coinonia lá em Campinas, né, que foi planejada, era algo que a gente tem pensado e marcado no nosso calendário, sempre poder orar por isso, cada 2 vezes por mês estarmos aqui, também aquela último sábado, né? Então isso tem sido planejado, pensado, mas quando chegamos aqui para aquela coinonia daquela quarta, já vindo de carro, né, lá de Florianópolis, pensando e orando ao Senhor para a gente estar juntos, conseguimos estar lá juntos, e então conseguimos trocar o carro, mas começou a ter aquele processo de troca de peças, algumas coisas precisavam ser revisadas, e aí então houve a necessidade de ficar mais tempo, e como aconteceu e está acontecendo e vai acontecer, vai precisar de mais alguns dias para acertar tudo conforme dentro da garantia, né, que está, e que só pode ser resolvido isso aqui. Então são coisas que passam do nosso controle. No meio disso tudo, né, nós começou a aproximar a data limite do Lipe fazer a matrícula dele lá no Senai, né?
a Nancy, lá em Florianópolis, estava conseguiu adiar algumas vezes, e finalmente não teve mais como adiar. E a gente começou a ficar preocupado e começamos a pensar, bom, então é melhor o Lipe e o Andrei voltar, eu fico por aqui acertando o que falta no carro e eles vão. Então tá, vamos colocá-los num voo, como amigo azul, o Andrei e o Lipe também. E assim foi feito. Só que nesse meio tempo, nessa situação toda, o Lipe trouxe a RG dele, como ele sempre traz, ele sempre anda, só que é o RG Xerox, simples. E nesse caso, já realmente não tem como embarcar com esse tipo de documento assim. E aí começou ontem toda essa batalha para a gente tentar trazer para cá esse RG. Né, Lipe? E nós então oramos muito ao Senhor. A gente sabe, irmãos, que a palavra de Deus adverte, né, dentro dessa chamada do Senhor, que Ele chama a gente a Ele, né, a mudar de perspectiva, de modo de entender, de ver as coisas, e então nos chamando assim, né, a olhar o mundo a partir do modo dele mesmo olhar. Então a gente é chamado a isso, não tem como a gente ver isso sem que haja um chamado da parte de Deus mesmo, né? Não tem jeito. Então essa chamada do Senhor vai dando a gente uma condição, né, de ver as coisas com mais amplitude. E lá em Efésios 6 fala que nós temos que lutar, realmente temos que lutar. Ele diz, há uma luta, né? E Efésios 6 diz assim, a nossa luta. Então há uma luta imensa, né? Primeiro, a palavra do Senhor também fala de um mundo criado por Deus, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, bondade, né? Até também uma pessoa aí, um conhecido filósofo, Pondé, ele tem hoje uma escrita já, vamos dizer assim, ele é um teísta hoje, né? Teve um tempo atrás que ele era um ateu, mas ele diz, eu não posso mais ser um ateu, porque é muito infantil ser ateu. É tão infantil que todo o problema humano é atirado para cima da sociedade. Ou é a sociedade o culpado, né? Ou algum fator externo ao ser humano, alguma coisa externa, né? Outros fatores, assim, governo, religião, qualquer coisa. E isso é uma coisa infantil. É uma coisa infantil, porque em geral a criança, quando você pergunta assim, quem foi que fez? Ele fala, foi ele. Quer dizer, sempre é o outro, né? Uma coisa infantil. Então o ateísmo, ele leva para esse lado. Então ele não traz a responsabilidade para a pessoa. Então ele estava falando sobre isso, que realmente o cristianismo é aquilo que reflete, que traz ao ser humano a realidade de que o mal está dentro dele. O mal não está na sociedade, o mal não está no conjunto social, na religião errada ou certa, não é isso. O mal está na pessoa, né? E só Cristo, só a palavra de Deus, só o cristianismo que revela isso, revela e fala disso, chama a gente a pensar nisso, que o mal está dentro de nós, né? E de fato é isso mesmo. O ser humano precisa saber o que está acontecendo e tal, então para poder, né, se localizar direito dentro da história e receber o remédio para isso aí, né? Então, nessas condições todas assim que a gente enfrenta, como diz lá ali em Efésios, há uma luta. E só que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, mas ela é contra poderes,
né? Poderes, potestades, principados, espíritos, seres espirituais que habitam nas regiões não materiais, mas estão aí junto com a gente, né? Então essa luta toda que a gente enfrenta, no meio de tudo isso que acontece nas nossas situações de tensão na nossa vida, né, a gente é chamado a ter essa percepção, para a gente poder agir de uma forma cada vez, vamos dizer assim, mais dentro da realidade, viver da forma como Deus tem para a gente viver, mesmo nas horas mais estranhas, mais difíceis, né? Assim a gente passou por isso tudo aí, e hoje foi assim, quando a Priscila então tomou a dianteira em algum momento e disse assim, não, vamos tentar, primeiro surgiu a ideia, vamos tentar trazer por SEDEX esse documento, né? Aí o SEDEX ia chegar aqui lá para terça, talvez, né? Mas tem jeito de trazer isso aí rápido? Tem. A Pri falou, bom, vamos tentar pela Azul, né? Mesmo jeito lá. Aí tentou pela Azul, o rapaz disse, não, vamos mandar. E acontece alguns distúrbios lá no meio dos tumultos da empresa, que o voo que deveria vir, que era o voo do meio-dia, esse documento não veio. E a gente estava lá já aguardando. Quando o pessoal chegou, eles disseram, não, a gente não trouxe, isso, o voo atrasou ainda por cima, porque muita tempestade aqui, muita chuva. Eles chegaram, acho que eram umas 4, né? 5 aqui, foi por aí, 4, 5. E não trouxemos nada, aí 4 por aí. Aí ligamos de volta lá, aí a gente já estava voltando para cá, o rapaz lá disse, não, mas eu vou pôr na Gol. Agora está saindo um voo, chega aí 6 e pouco. Então a gente voltou de novo para o aeroporto e realmente o voo da Gol chegou às 6h30 e a gente aí teve que esperar também. Uma coisa que aconteceu foi muito estranha, mas é dentro dessa batalha. Esse documento chegou e foi sendo desviado, aquela caixinha foi sendo desviada, né? Deixa eu pegar a caixinha aqui. Essa caixinha aqui que estava o documento dentro, usando o Rush com endereço azul. Primeiro, eu não podia retirar esse documento, por ser um documento oficial lá da Azul, passado de empresa aérea para empresa aérea. Então eles designaram um funcionário para ir com a gente, lá no outro terminal de Guarulhos. E quando chega isso daí, vai para um lado, vai para outro departamento, vai para o outro, e a gente fica todos dentro desse trâmite, presos a essa situação burocrática, e não só burocrática, como também dentro dessa espiritualidade que a palavra de Deus revela, há uma batalha nisso aí, né? Tentando o quê? Destruir relacionamentos, tentando complicar entre as pessoas, ou gerar situações esquisitas que possam quebrar a nossa vida no Senhor, né? Então a gente viu aquilo ali, começamos a orar, todo mundo orando sobre isso, clamando ao Senhor, e lembrei realmente de muitos irmãos que estão passando por lutas. Lembrei do Danilo, que caiu da moto, está lá, né, ralado, mas agora está conseguindo já melhor se andar por ali, né? O Naef pedindo orações o tempo inteiro por algumas batalhas que ele está enfrentando ali, né? Lembrei dos irmãos Daniel e Arlene, que agora estão sofrendo por causa da notícia da Ana, né, com um tumor no pulmão. Então é uma situação difícil, é uma moça nova, né, e vai fazer uma cirurgia em fevereiro, né, estão passando por uma tensão muito grande. A gente chorou junto, a gente orou junto lá na coinonia. E então comecei a lembrar dessas coisas mais bárbaras, né? E então tem que ser feito tudo isso. E a gente também, no meio dessa situação, enfrentando situações também difíceis, comecei a pensar em todo mundo que está passando alguma batalha, né? Alguma batalha, e a gente às vezes nem lembra de todo mundo como deveria.
né, Deus sabe. E aí a gente ora e diz: Senhor, misericórdia, porque teu povo está enfrentando muitas batalhas, né, como diz a palavra, né, e são batalhas que, vamos dizer assim, elas estão, nós estamos caminhando naquele, vamos dizer, teor e naquele tecido e naquela direção de Deus. A gente vai indo assim. No meio de tudo isso, uma série de situações diabólicas e malignas ficam tentando contra o povo do Senhor, e contra eles mesmos. É uma confusão, né? E é o que a gente vê dia a dia, assim, o povo sofrendo aquela desgraça de vida, as famílias não tendo paz, não tendo alegria, não tendo amor, né? Às vezes tendo um monte de coisa. Outro dia eu estava comentando com uma pessoa que estava fazendo aniversário aí, estava dizendo assim, o tempo, né, o tempo de vida, quando você fala assim, 30 anos, quantos anos está fazendo? 30, 40, 50, né? Isso daí é uma quantidade, é uma coisa quantitativa. O tempo mede a quantidade. O tempo não mede a qualidade, ele não quer saber de que tipo de qualidade que tem ali. Ele só mede a quantidade, né? Quantidade. E a parte da qualidade depende de valores, dos valores que a pessoa tem, a parte da qualidade, né? Que valores a pessoa tem dentro de si. Aí começa a entrar assim em ação, aí começa uma tensão, por exemplo, vamos chamar assim, né? Entre a quantidade de tempo e a qualidade de tempo, de vida, né? Essa tensão acontece no momento em que você não se importa com os valores reais que devem existir na vida da gente. A gente só quer quantidade. E a qualidade muitas vezes é confundida com coisas. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho dinheiro, eu tenho iate, eu tenho avião, eu tenho não sei o que, tenho não sei o que. Aí a pessoa pensa que isso é qualidade de vida também, a quantidade de coisa. Então a quantidade de tempo e a quantidade de coisa não significa qualidade de vida, né? E vida também não significa a pessoa comer, beber e dormir. Isso faz parte da vida, né? Mas a vida é muito mais que isso, né? A parte biológica é importante, mas é muito mais que isso. Então a gente precisa ter valores que vão fazer da nossa vida uma qualidade em que o marido e a esposa se amam. Né? Em que aqui chegou a nossa querida Samiresca, a nossa Samirinha tão linda. Tá vendo você lá? Que bonita, né? Olha só. Isso, vai falando também isso aqui da Bíblia, tá vendo? Tá vendo que bonito? Então, gente, você quer ler um pouco aqui que está escrito? Né? Então, né, irmãos, a qualidade do que a gente vai viver depende de valores, do que tem no nosso coração, né? A gente viu outro dia que coração é a nossa imaterialidade, a palavra Hadad, né? Aí. A palavra hebraica Hadad, traduzida por coração, significa, é a nossa imaterialidade eterna. A nossa materialidade, gente, ela passa, ela vai tendo sua utilidade, mas a materialidade, ela muda, né? Ela se torna assim, 20 anos, 40, 70, 80, começa a ficar meio assim, né? 90, 100, né? Vai ficando meio assim. Então a materialidade, ela tem o seu desgaste. A imaterialidade eterna do ser humano é chamada na Bíblia de coração. Então, o pessoal, assim, a gente é chamado pelo Senhor exatamente por isso, para que a gente possa entender essa dimensão, né? Aquilo que o Senhor tem para nós, que altera, né, a nossa percepção das coisas, né? Quando
quando dá o significado real das coisas para nós. Quer dizer, o que eu sou de fato? Eu tenho essa imaterialidade eterna. Eu preciso de qualidade nisso na minha vida. Né? Então, no meio de essa qualidade significa uma condição de você passar o tempo, não simplesmente celebrar 10 anos, 20 anos, 30, né? Mas você passar o tempo com uma qualidade. Né, em que ela seja aquela qualidade eterna, que não é desgastada, e que dá condições a gente entender de fato o que está acontecendo no meio das coisas, no meio de todas as situações. E para isso é preciso entender o que Moisés falou isso, lá no Salmo 90. Né, Moisés disse assim que ele entendeu, ele compreendeu que o tempo devia ser percebido como uma oportunidade, cada momento da nossa vida, para que a gente pudesse viver com saber, com sabedoria, né? Coração sábio. Eu preciso, Senhor, alcançar um coração sábio. O que é isso? É a imaterialidade eterna, sábia. Esse lugar, esse nosso ser eterno, ele precisa ter essa qualidade tal, né? Essa qualidade tal, que é o saber de Deus. O saber de Deus ocupa o lugar certinho, que é a imaterialidade eterna do ser. Né? A imaterialidade eterna do ser precisa do saber de Deus. E o saber de Deus vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a comunhão com Deus. Não é uma coisa ritual, né? Nada, nessas coisas que a gente tem falado sempre, né? E é preciso que a gente, então no meio de tudo isso aí, a gente começou a orar por tudo isso que aconteceu nesses dias, e está acontecendo na vida dos irmãos, né? Pedindo, suplicando ao Senhor, né? Que haja em nós um coração sábio, né? Que nós guardemos o nosso coração, quer dizer, guardemos essa grandeza que compõe a nossa vida. Então esse filósofo aí estava dizendo assim, eu acredito que depois de tanto olhar o mundo, eu percebi uma certa misericórdia, mesmo no meio de tudo que é iniquidade que o mundo tem. Foi uma grande percepção. Parecia um Sócrates que começou a perceber que Deus não era nada daquilo que se falava sobre Deus lá na Grécia. Então Pondé, eu até coloquei o artigo dele ali no Facebook hoje ou ontem, sei lá, em que ele diz assim, eu percebi que há uma misericórdia nesse mundo, mesmo no meio de todas essas situações terríveis que a gente passa, mas há uma misericórdia, e essa misericórdia é real mesmo. A Bíblia diz assim, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós teríamos sido consumidos há que tempo já. Nós continuamos tendo sol, tem dia, né, tem a noite, tem uma casa para entrar, né, tem uma sombra, tem uma água, tem uma lua, tem as estrelas, tem o universo, tem tudo isso. Há um cuidado que se mantém, há uma água, a água sempre está aí, né? Sempre está aí. O alimento, todas essas coisas são uma certa misericórdia que ele está tentando falar ali. Mas quando a pessoa começa a perceber essas coisas, já são componentes da própria misericórdia. A própria misericórdia de Deus inclui essa percepção da pessoa. Ele já deixou o campo da dureza de coração, do ateísmo, aquela coisa do agnosticismo, né? Aquela coisa que trabalha a unicidade dele mesmo, quer dizer, a divindade dele mesmo, a única razão que é dele, só ele tem razão, né? Então essas coisas foram já deixadas por causa da misericórdia de Deus. E aí a pessoa começa a perceber uma dimensão nova, né? Então a gente é chamado. Aí a gente começou a orar e perceber. Então nós somos chamados, né, irmãos?
a essa realidade de vida, sim. Somos chamados. E lá em Provérbios, né, que a gente estava falando desse ponto, está um texto em Provérbios, né, Provérbios 4, que a gente pode pensar sobre esse texto, esse lugar onde o Senhor usou na sua palavra, no seu coração mesmo, na sua vontade, né, para falar com a gente sobre essa questão. Esse que a gente está pensando juntos aqui hoje, no meio de todas essas batalhas que a gente tem passado, né? Então ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Essa imaterialidade eterna, né? Esse ponto grande da nossa vida, esse ser que a gente é eterno. De tal modo, assim como ele fala assim, porque dele, quer dizer, desse lugar, de você mesmo, desse lugar profundo e eterno, procedem as fontes da vida. Tudo mais, por incrível que pareça, quando Jesus disse assim que tudo passa, isto é, qualquer coisa, ela pode influenciar você hoje, um dinheiro, um carro, uma casa, mas essas coisas passam. Elas influenciam muita gente, mas essas coisas mesmo que influenciaram muita gente, passam. E daqui a pouco a pessoa vai ter que arrumar uma outra coisa que vai influenciar de novo ele, né? Então a pessoa se torna motivada pelas coisas, mas a gente não é coisa, tem que vigiar. Quer dizer, quem é que deve cuidar do nosso coração eterno, do nosso ser eterno? É Deus, é a palavra de Deus, é andar com o Senhor. Então, porque Ele guardando a nossa vida, isso vai casar certinho, porque nós somos seres que Ele criou para a eternidade. E quando esse filósofo começou a perceber nas suas reflexões de que há uma misericórdia de Deus, ele já começa a ser tocado pela própria misericórdia. Tem gente que não percebe isso nunca. Para ele a vida é isso aí mesmo, não tem nada. É só o que ele pode comer, beber, desfrutar, se alegrar ou não e ficar lá, e assim que vai, né? Ele não tem uma reflexão sobre a sua própria profundidade, né? Então, e aí a pessoa vive uma vida seca, né? Em que ele se torna próximo a um ser destituído de si mesmo, sem ele mesmo. É um ser que é impulsionado pelas forças de fora, assim. Então é um histérico, é um ser histérico, é aquele que precisa de algo que deixa ele histérico para ele fazer alguma coisa, senão ele não faz nada, né? Então isso está na religião, está cheio por aí. E tem milhares, milhões de pessoas que caem nessa conversa, né, que a gente já falou isso várias vezes. Você vê aí esses templos lotados de gente que precisa de motivações histéricas, tanto dos pregadores, né, quanto deles mesmos. São a mesma coisa. Aquela multidão de histéricos esperando um histérico dar alguma coisa para eles, né? Aí o cara lá faz aquelas bizarrices dele, como a gente já fala assim, né? A gente não precisa nem falar, é só ver, né? Ou o cara constrói um templo de Salomão que nem existe mais, mas ele vai lá e é impressionante a substituição semântica, né? O cara põe o nome de templo de Salomão, todo mundo acredita que é o templo de Salomão. Isso é um absurdo. Aí o pessoal fica babando diante daquilo ali. É um histérico com muito dinheiro, com um monte de histérico sem dinheiro. E que esse fica tirando dinheiro deles cada vez mais, só porque ele fez um negócio que ele chamou de templo de Salomão e que não é, né? Nos evangélicos mais, vamos dizer assim, tradicionais, você tem aquelas pessoas que se reúnem e formam os seus encontros teológicos, de estudos, só que cada um acredita numa coisa. Batista numa coisa, presbiteriano na outra, metodista em outra, quadrangular em outra,
E assim vai, quer dizer, todas essas denominações diversas, mais assim chamadas mais sérias, porque não são tão histéricas quanto esses animistas esquizofrênicos, chamados até de evangélicos, né, como Bardomiro, essas raças de víboras assim, né, que é tudo histérico, mas esses outros não, eles são assim. Mas mesmo assim eles conseguiram mudar semanticamente também. E eles são capazes de comungar entre si, numa comunhão de uma orgia teológica, porque é uma verdadeira orgia. Eles fazem a comunhão acontecer, né? E até celebram essa comunhão, chamando essa comunhão de ceia do Senhor. Quer dizer, o Senhor não está nessa ceia de jeito nenhum. Então eles transformaram o nome do Senhor, maiúsculo, Senhor, o Senhor Jesus, por um nome Senhor pequenininho, gerado pelo ser humano, que impõe que a comunhão, a fraternidade, aquele grupo, né, aquela confraria evangélica, ela tem que ter alguma entidade chamada Senhor para ele celebrar. É o mesmo, a palavra é a mesma. O Senhor Jesus é chamado de Senhor. E o Senhor da confraria em orgia evangélica, essa teleorgia, também tem uma coisa chamada, uma entidade chamada Senhor. Então eles dizem assim: nós acreditamos no Senhor, vamos fazer a ceia do Senhor. Então eles celebram as suas crenças, eu já pego já, viu? As suas crenças todas em nome do Senhor, mas esse Senhor que eles geraram. É uma manipulação semântica, é uma oratória sofística, é um sofisma em oratória. O cara trabalha um jeito de falar que engana aquelas pessoas que ouvem, e isso tem um pouco também de emoção, de tradição, né? Todas essas coisas. E as pessoas não conseguem perceber a dimensão do erro disso aí. Então tem a histeria absurda, de alto grau, e tem a histeria de acalento intelectual teológico, que o pessoal já é um pessoal mais sério, vamos dizer assim, né? Então, irmão, se o coração não tiver guardado, aí o que acontece? A nossa vida vai ficar vulnerável, né, a todo tipo de ideologia. As fontes da vida, quer dizer, tudo aquilo que produz vida na nossa casa, por exemplo, na relação com a família, relação com a filha, com o filho, né, com o pai, com a mãe, relação entre nós, ela pode ser destruída, ela pode ser fria, ela pode ser desgraçada, simplesmente se o coração não estiver guardado, né? Então, nós somos chamados assim a isso. E outro dia também nós olhamos em João, no capítulo 1, né? João, no capítulo 1, ele fala assim, naquele diálogo que teve Natanael, né? Lá em João, capítulo 1, tem um encontro de Natanael com Jesus. Então, esse encontro, ele é extremamente importante para a gente pensar nesse tema de guardar o coração, naquilo que de fato é real, né? Naquilo que é correto, certo, no sentido de Deus. Olha só, quando Filipe tinha encontrado Jesus, quer dizer, quando Jesus encontrou Filipe, é sempre assim, né? É Deus que encontra a gente, né? Quando ele encontra a gente, né? Quando Filipe foi encontrado por Jesus, Jesus disse para Filipe assim: segue-me. Jesus disse, a palavra de Deus é assim. A palavra chamou Filipe um dia, chamou eu, e está dizendo assim: o Senhor diz, Jesus diz, me siga, né? Então, quando a gente passa a seguir Jesus, é uma outra dimensão, é uma outra maneira de ver, é uma outra história na nossa vida, começa uma nova história. Aí o Filipe foi com Jesus,
né? Filipe diz aqui no João 1:43, olha só, João 1:44, né? E Filipe encontrou Natanael, e ele disse assim: Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha só, quem é que foi achado? Já já, pai, viu? Já já eu pego você, viu? Só um pouquinho. Opa! Né? A Samira quer vir aqui no colo do vovô. Né, irmãos? E então, gente, realmente, olha, a Bíblia pode ser um livro. Ela pode ser, e é um livro também, hoje, né? É um livro. A maioria do pessoal não lê, não tem preguiça, não quer saber, não conhece nada, né? Oi, você quer um pouquinho aqui de novo? Então, olha assim, olha só. Aqui, dona Samira. Aqui o pezinho dela, ó, que bonitinho. Tá vendo? Pé, né, ó. Pé da Samira, pé. Né, irmãos? Olha só. Isso é o brinquedinho da Samira. Agora vai lá com a mamãe um pouquinho. Vontade de beijocar, né? Olha seu brinquedinho. Então, queridos irmãos, no meio de todas as nossas lutas, né? Todas as batalhas, o horizonte de Deus que ele tem, no qual ele vive, ele chama a gente a viver também. Ele quer que a gente viva esse horizonte, essa vida. Ele quer isso, que a gente viva isso também, né? É claro que esse é um chamado de Deus e a pessoa pode não se preocupar com isso, pode levar do jeito que quiser a vida, né? Sem se preocupar. Mas o Filipe disse a Natanael: olha só, nós achamos aquele que Moisés falou dele, né? Nós achamos aquele a quem todos os profetas falaram dele. Então, a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, toda ela tem um assunto. O assunto de Deus é Cristo. Não pode ser o assunto de um crente, não pode ser batista, presbiteriano, metodista, sabe? Bardomiro, aquele outro lá, Edir Macedo, Herr Soares, as vacas sagradas dos pastores tem por aí. O assunto, aqui diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas falaram, : Jesus, né? O Nazareno. Então, filho de José. Então, os cristãos, as pessoas, são apresentadas ao assunto de Deus, ao tema de Deus, ao amor de Deus. O amor de Deus é Cristo. Que nós estamos precisando, a nossa vida o ser humano está morto, né? Ele precisa muito dessa graça do Senhor. Então, a gente como pessoas, a gente é alcançado por Cristo. E no dia que a gente é encontrado por Cristo, a vida da gente muda, né? Muda, não nós. Eu acho um absurdo quando eu leio historiadores, eles falam assim: o cristianismo trouxe uma melhor maneira de pensar para o mundo. Sabe, gente, ouvir uma frase dessa é a maior desonra que a pessoa pode fazer a Cristo. Porque o cristianismo só tem uma origem, o nome cristianismo deriva de Cristo. Mas eles não conseguem falar Cristo. Eles falam cristianismo. O cristianismo não existiria. Jamais existiria sem Cristo, não tem como, né? Então, o assunto de Deus é Cristo. Aí Natanael, né, disse, aí quando ele ouviu isso daí de Filipe falou assim: olha, encontramos aquela pessoa que é o tema de toda a palavra de Deus. Quer dizer, Deus tem um tema único na sua palavra. E não muda, gente. Olha só, o tema de Deus mesmo não muda. O tema de Deus não é construção de templo, denominação, fazer
ampliação dentro de cidades e localizações geográficas, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo alcançadas pelo Senhor. Então, esse é o tema de Deus. Então, mas o Natanael perguntou: não tem nada bom vindo de Nazaré? Nada. Embora o Natanael, quando falou uma coisa dessa, ele era uma pessoa que tinha lá uma ideia teológica. Porque ele orava, ele era uma pessoa de oração. Na verdade, Natanael pergunta assim: não, mas não é possível que tenha alguma coisa boa lá em Nazaré. Mas ele era um homem de oração. Jesus disse que ele, Jesus, estava junto com Natanael quando Natanael estava orando, mesmo Natanael pensando errado do jeito que estava, de que é uma confusão na cabeça dele, mas ele entre ele e Deus havia uma busca sincera. Ele queria, né? Queria Deus. Foi encontrado, foi achado por Cristo. Foi lá quando Jesus encontrou ele orando, buscando a Deus. Aí o Filipe orientou melhor ele. Olha, é assim, olha, você está orando, você está falando com Deus, mas aquele de quem a gente precisa, nós encontramos, né? Aí Natanael foi lá, e Jesus resolveu ir junto com Filipe. Filipe disse: olha, eu não posso mais falar nada para ti, então. Agora é importante que você queira encontrar Jesus, né? Na sua vida pessoal, particular. Você não fique só ouvindo o que eu estou falando. Então, muita gente a gente sente isso, né? Porque a pessoa ouve o que a gente fala, mas nunca quer o que a gente tem, Cristo, né? Ele só fica ouvindo, acha legal, acha bom, é legal, ter Jesus é legal, mas para mim não serve, né? Não, eu não quero saber de andar com Jesus assim, do jeito que você anda com Jesus. Então ele prefere ficar morto, ficar naquela histeria, aquela vida seca, aquela coisa que vai passando pelo que ele pode fazer. É assim que é. Mas ele foi. E Jesus então falou com ele, né, sobre a vida dele de busca de Deus. Aí Natanael ficou impressionado por causa disso, né, e então ficou impressionado por causa disso, né, e Jesus disse assim para ele: olha, você ficou impressionado porque eu disse a você algo sobre você mesmo? Quer dizer, eu falei que eu te vi orando. Eu vi você orando. Você estava orando lá debaixo daquela árvore. E você ficou assim, agora, só porque eu falei isso, você já me chamou de 3 coisas. Ele chamou Natanael aqui no versículo 49. Ele disse assim: tu és mestre, tu és filho de Deus e tu és rei de Israel. Né? Quer dizer, ele já tinha uma teologia, né? Ele tinha uma teologia messiânica de alguém que pudesse chegar, revelar coisas sobre a pessoa. Esse é o Messias, né? Quer dizer, aquele que chegar perto de mim, falar coisas da minha vida, esse pronto, já é o Messias. Então tem muita gente assim, que o diabo engana só porque ele chega perto daquela pessoa, fala um monte de coisa da vida daquela pessoa, né? Ele consegue, tem pessoas que nem precisam do diabo mesmo para fazer isso. Às vezes pode ser um psicólogo, não que o psicólogo queira enganar a pessoa, mas a psicologia consegue penetrar em diversas pistas da vida da pessoa e pode descobrir muitas raízes daquele comportamento, né, daquele pensamento, daquelas coisas que compõem aquela pessoa, né? E talvez possa até dar uma descrição possível de atos futuros daquela pessoa. Dá para fazer, dá para projetar. Isso pode acontecer também com economistas, com administradores, em relação a
a cuidar da nação e tudo mais. Né? Dá para fazer. Então, mas muita gente que vive na histeria por falta de conhecimento de Deus também é enganado nesse sentido. Pode ser enganado assim. Quando alguém aparece falando, olha, isso aconteceu com você, aconteceu... Ah, pronto, é Deus. Né? É Messias, não sei o quê. Mas eram títulos limitados. Né? E Jesus, então, apresenta para ele uma outra palavra, dizendo assim, olha, eu quero que você entenda que só porque eu disse isso a você, né, você está acreditando, né, não é isso. Quero que você saiba, né, quero que você entenda que coisas maiores do que estas verás, quer dizer, muito maiores do que estas. Então, coisas muito maiores do que estas que eu estou falando para você sobre ti, você vai ver. O que pode ser maior para uma pessoa do que ele ficar encantado com alguma coisa? Né? O que pode ser maior? Né? Então, aí Jesus disse disso que é maior. No outro disse, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso é que é maior. Maior que qualquer uma revelação sobre a vida da pessoa, ou sobre qualquer coisa. É Cristo. Maior que tudo é Cristo. Isso é que é maior. Né? Então, nós somos chamados a entrar nessa dimensão. A sair daquela dimensão em que a gente crê simplesmente porque algo para nós foi bom ou ruim, ou foi revelado ou não sobre nós. Nós temos que aprender com Jesus aqui quando ele fala o que você tem que fixar o teu olho é em mim mesmo. Porque ele, Jesus, é que é maior que tudo. Ele é o fim de tudo. Ele é o apocalipse real, o fim da nossa vida, né, realmente. Então, irmãos, a qualidade da nossa vida, né, ela é assim. Ela é conduzida na medida em que você tem a visão de Cristo, anda com Cristo. Né? Enquanto isso é, vamos dizer assim, grande na tua vida, projetado, né, de fato, cada dia na tua vida, então, né, você está dentro de uma condução de vida sábia, está guardando o teu a tua imaterialidade eterna, quer dizer, o teu ser de fato duradouro. Você não está sendo conduzido por algo que pode ser até atraente, atrativo, né? Eu vim aqui nessa igreja porque aqui eu passei a ter trabalho, eu passei a ter emprego, ou casa, carro, não sei o que, não sei o que. Isso é maravilhoso para ti? Essas coisas são maravilhosas para ti, né? Porque as coisas estão bem, ou você então crê por causa disso, né? Ou mal, você descrê por causa do que está mal, né? Ou porque está bem ou está mal, tu crê ou descrê. Quer dizer, isso é muito pouco para ti, né, irmãos? Então, o capítulo 1 de Gênesis já mostra para nós o que significa antes e depois de Deus, antes e depois de Cristo. Né? Antes de Cristo, na vida de uma pessoa, o mundo é nada. Ele vem de uma explosão, né? Ele vem, ou ele sempre esteve aí, nunca veio de nada. Então tem muita gente que chega ao ponto de dizer que o mundo nunca veio de nada. Ele está aí porque sempre esteve aí. Isso ele transfere para o mundo as características do próprio Deus. O mundo é eterno. Ele concebe no coração dele que o mundo é eterno, mas Deus ele não concebe.
A coisa está diante dos olhos dele que passa, né? Que acaba. Você constrói uma casa, ela fica velha. Você compra um carro, ele fica velho. Você mesmo fica velho. Tudo vai sendo destruído, vira pó. E a pessoa diz, não, é eterno um negócio desse. É meio louco, né? A pessoa é louca. É louco. Mas ele continua naquela loucura, achando que é certo, né? Então, a questão, né, de Gênesis e de Deus na nossa vida, ele vai mudar absolutamente o foco para a verdade. Quer dizer, você começa a perceber e ter na sua vida a visão e a revelação da realidade real. Quer dizer, o mundo, ele foi criado, ele foi gerado por alguém, pelo autor, né? Por aquele que tem competência para fazer tudo isso. Então, dessa mesma forma, eu preciso dessa relação com esse autor. Ele está... o Salmo 19 também diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Então, a diferença entre você ter Deus e você não ter é que você vai saber, por ter Deus, que os céus e a terra têm uma função. Se você não tem Deus, meu caro, vai ficar achando que a estrela é estrela, que o sol é sol, e tudo está girando, se está girando, se não está. Não tem noção, né? Então é uma infantilidade quando você não tem Deus, é uma infantilidade absurda, né? Mesma coisa que você está diante do mundo, você tem um carro, você tem uma TV, você tem um monte de aparelho, e você é que nem olha só a Samira, né? A Samira, ela cada dia ela está percebendo a realidade real das coisas, né, Samira? 3 palavrinhas só, né? Eu aprendi de cor, né? Deus é amor, tralalalalalalala. 3 palavrinhas. Cadê Samira? Cadê? Achou. Cadê Samira? Cadê? Achou. Está escondida atrás do livro. Cadê Samira? Cadê? Achou. Cadê? Achou. Né, Samira? Né? Então, amados irmãos, né, essa condição de você permanecer num estado quase vegetativo e de uma situação infantilizada, né, está sendo a condição da maioria das pessoas. Eles não estão se preocupando com isso, né? Né? Caiu, né? Bom, irmãos, essas palavras todas que o Senhor tem nos trazido hoje para nos ajudar a pensar, né, confortar o nosso coração, né, de perceber assim que Ele nos tirou de uma condição de não só ateísmo, né? Porque o ateísmo, como a gente já falou, é muito infantil demais no sentido. Então, a Samira, ela está aprendendo o sentido das coisas. Ela não vai ficar andando o tempo todo desse jeito que ela está aí. Se ela ficar, por exemplo, assim, com 20 anos, é meio esquisito, né? E olha que agora com 1 ano e 5 meses, se você ensinar para ela, como a gente vê isso o tempo inteiro, se você ensinar para ela sobre o celular, outro dia eu estava perguntando para a Samira assim, Samira, você viu a vovó? Ela foi lá no notebook, abriu o notebook e apontou para o notebook para mim. Quer dizer, ela está dizendo assim, eu conversei com a vovó aqui nesse notebook, né? Quer dizer, a Samira, ela não fica na infantilidade, na idiotice desse tipo de infantilidade, de jeito nenhum. Ela já tem um desprendimento, ela está percebendo a grandeza das coisas. Então as pessoas se tornam adultas e às vezes continuam numa infantilidade idiota do mundo, da percepção do mundo, do universo, né? Mas ele não é uma ofensa isso aí, é uma qualidade muito baixa da percepção.
E se você perguntar para as pessoas sobre essas profundidades, assim, essas dimensões mais elevadas, tanto faz. Eles não estão preocupados sobre isso. Pode ser assim mesmo, né? Então, e não é assim. Você vai lidar com o mundo muito pouco se você permanecer nessa infantilidade. Muito pouco tu lida com o mundo. A pessoa não entende o porquê da realidade real das coisas. É como uma pessoa que chegasse aqui e não entendesse por que serve aquele aparelho ali, né? Para que serve esse aparelho, ou aquele outro. Nada. Então ele não interage com o universo direito, muito menos com o autor do universo, que ele nem acredita. Ele é tão infantil, que aquela idiotice dele serve, é a base rasa para tudo. Ele não liga, né? Então, a distância é muito grande. Então, Deus chama o ser humano porque ele caiu nessa condição. Então, Deus, ao chamar a gente vai perceber outro horizonte, o horizonte de Deus, né, na vida da gente, né? O que era antes de Cristo e depois de Cristo, como a gente tem falado também, né? Então, irmãos, queria compartilhar isso daí com os irmãos hoje e dar graças a Deus, né, por Ele estar alcançando a gente, né, por Ele estar mostrando a nós assim esse cuidado. Hoje, assim, várias pessoas estiveram envolvidas ontem, hoje, em todos esses trâmites para resolver essa questão do documento. Várias pessoas estiveram envolvidas, né? E nós queremos dar graças por essas pessoas. Muitos deles nem sabiam que eles estavam envolvidos, né? Muitos deles tiveram o coração pronto para servir. Muitos deles tiveram o coração duro. Não quiseram nem, como alguém falou para mim lá, eu pedi para mais de 8 ou 10 pessoas e ninguém foi atrás, né? Então essa pessoa continuou fazendo as ligações, continuou até que alguém ouviu e foi atrás, né? Então a gente orar ao Senhor por isso. Outros irmãos também que estão passando por muitas batalhas, né? Que Deus está cuidando dos irmãos. Ele está cuidando. Nosso coração está nas mãos do Senhor. Cada um de nós, assim, né? A gente tem a nossa vida guardada pelo Senhor. A gente quer conhecer mais o Senhor para não ficar sendo cuidado sem conhecer Ele. Seria assim, que nem um filho, ó. Pensou que triste, que trágico, se a Samira nunca falasse papai, nunca falasse mamãe, ela não conhecesse, nem ligasse. Seria muito trágico, né? Então, mas não é assim que é, porque está acontecendo a exposição em amor de vocês, né? E ela é tão carinhosa, tão terna, e isso por causa do resultado desse cuidado, né? Então Deus tem um extremo cuidado com a gente. Ele é aquele que mantém essa misericórdia, a vida, e mais ainda nos dá a vida eterna que vem dele mesmo em Cristo, né, irmãos? Então que Deus abençoe. Vamos celebrar juntos o Senhor aqui na ceia do Senhor. Deus guarde os irmãos, né, que estão lá em Florianópolis, a Nancy, a Sônia, acho que está lá também esses dias, graças a Deus pela irmã da Nancy, a Sônia, que está lá. A minha amada Nancy, que tenho saudades imensas. Amanhã uma parte da equipe vai voltar para lá, o Felipe e o Andrei. Deus abençoe a viagem, fortaleça a ida, a chegada. A casa aqui do Dré e da Letícia e da Samira, que nos acolheu de forma tão amorosa, e nós estamos aqui nessa coinonia a partir da casa deles. E vou ver se mostro aí para os irmãos da turminha. Ali estão, né, o Andrei, o Felipe, fazendo um oi aí para a turma, né? Ali está a dona Samira, acho que está dando para mostrar aí, não sei. Tá? Tá. A dona Samira, a dona Letícia. Samira! Uhul!
Ali está o André, nosso querido filho, né? E aqui a casa deles, que até a Letícia diz assim, nossa, que coisa mais preciosa poder cuidar de todo esse povo. Obrigado. Amém. Estamos celebrando o que Jesus disse, né, irmãos? Os irmãos lá nos Estados Unidos, né, irmã Ada, irmãos no Rio de Janeiro, em Blumenau, né, que eu vejo que às vezes alguns irmãos acessam e eu não esqueço de falar assim, mas o Gabriel, a irmã Sheila, a irmã Ada, né, o irmão Mauro, o pessoal da Califórnia, né, o pessoal aqui do Brasil, em tantas cidades que têm entrado em contato, acessado. E os irmãos lá de Floripa, eu não pude estar lá hoje, mas estou muito feliz porque o Senhor cuidou da gente estar aqui, né? Foi vontade do Senhor e eu louvo muito ao Senhor por estar aqui. Os irmãos de Campinas, São Paulo, todos, Tiago, né, Virgínia e Luciano, e todos os que estão lá, Danilo, irmão Edson, meu querido irmão, né, Daniel, Arlene, os filhos tão amados que estão nas mãos do Senhor, a Josi, né, a Célia, e acho que devo ter esquecido com certeza de alguém, mas o Senhor vai cuidando dos irmãos, né, em todos os lugares. O Senhor disse a nós em Mateus que aquela Páscoa estava sendo sobre Ele mesmo, e tudo que eles estavam fazendo em todos aqueles anos era Ele que estava sendo celebrado, e feliz aqueles que viam isso, né? Então essa ceia que estamos celebrando aqui é Cristo, e feliz aqueles que têm Cristo na sua vida em verdade e em espírito, porque aí sim essa ceia é ceia do Senhor, o Senhor com a realidade que essa palavra representa, né? Então Jesus disse isso, falou, agora vocês vão celebrar o que eu fiz, que eu estou fazendo e que eu vou fazer por vocês. Então, o que é a cruz? É a aliança que Deus está fazendo com o ser humano no sangue, no corpo e no sangue de Cristo. Deus, o Criador, fez uma aliança, né, no corpo e no sangue de Cristo. De Cristo, não na religião, no corpo e no sangue de Cristo. Por isso que Jesus pegou um pão, né, ele pegou o pão e ele abençoou. Então nós vamos orar. Opa, lá vem a Samir, querendo pegar o copo. Né, Samir? Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor. Querido Senhor, nós reunidos em Teu nome, os irmãos em todos os lugares, Senhor, que somos feitos por Ti, o Teu corpo, Senhor. A nossa construção é feita pelo Senhor. Então nós estamos aqui celebrando no meio da história, do tempo e do espaço, o corpo do Senhor que somos. Que o Senhor nos fez assim. Que por causa da Tua entrega lá na cruz, da vida do Senhor Jesus, lá naquela cruz, é que há em nós essa aliança eterna contigo. Nós damos-te graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus disse assim, isto é o meu corpo, tomai e comei. E assim como Ele ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? É verdade, assim nós somos ensinados, assim nós cremos. Então depois Jesus tomou um cálice e mais uma vez ele orou com eles. Opa! Opa! Foi pro chão! Adu. Oh, que dó! Caiu.
tropeçou ali, né? Então Jesus pegou o cálice e ele deu graças. É uma grande bênção a gente poder agradecer ao Senhor, né? Então vamos orar, né? Querido Senhor, nós queremos agradecer-te. Senhor, ó Deus, ajuda-nos. Senhor, molda a nossa vida cada vez mais, para que nosso coração seja sempre cheio da gratidão para contigo, Senhor, e da graça que tu tens dado a nós todo o tempo, Senhor. A graça que ultrapassa o tempo e que é eterna, que nos leva para caminhar no meio de toda essa situação que temos aí durante o tempo, o espaço, a história, porque estamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Estamos aqui te agradecendo pelo que Tu fizeste lá naquela cruz. E é por isso que quando o Senhor nos alcançou, o Senhor nos fez em nós o que só o Senhor pode fazer. E por isso nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. E então, irmãos, ele disse assim, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que, lá no reino de meu Pai, eu hei de beber convosco, mas o vinho novo, que é Ele mesmo, né, irmãos? Então, nós vamos fazer como Jesus ensinou. Querido Senhor, o Teu povo reunido, Senhor, em todos os lugares, onde o Senhor tem nos conduzido e nos levado a estar. Jamais, não há geografia, não há nada nesse mundo, fronteiras que possa macular ou dividir o Teu corpo, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque há de chegar o dia, como o Senhor disse aqui, em que nós estaremos celebrando lá em casa, Senhor, lá no céu, o que o Senhor tem para nós. E assim nós estamos juntos, contigo aqui, celebrando junto com os irmãos, o que o Senhor fez em nossas vidas, está fazendo, vai fazer. E é no nome de Jesus que nós estamos agradecendo. Amém. Bom, amados, Deus, né, abençoe os irmãos. Sim, alguns irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão mandando oi aqui, né, irmão Daniel e Monique e outros que estão assistindo, né? Irmão Daniel, Arlene, filhos, e a Monique e o Nalder e tantos outros irmãos. Que Deus abençoe, né, guarde vocês, fortaleça os irmãos, a Pri, tá? E assim nós estamos aqui, né, seguindo. Deus abençoe os que vão viajar logo, os que estão viajando, e vamos seguindo. Vou desligar aqui, né, irmãos, com saudade de todos. E dia 30 nós temos um encontro, assim, pela graça de Deus, lá em Campinas, São Paulo, né? Peço aos irmãos que orem por esse encontro lá, e vamos compartilhando do Senhor durante os dias também. Qualquer um que quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo Facebook, ou e-mail, ou WhatsApp. Hoje não está aqui aquela plaquinha do WhatsApp ali atrás, né, mas é o 4891527007. E qualquer um quiser participar também, vendo o que o Senhor está realizando como seu povo, como seu corpo, entregar as suas participações em ofertas, em orações, podem entrar em contato e façam conforme o Senhor tem levantado o seu coração para participar. Então, Deus abençoe a todos
E assim nós vamos desligando aqui. Amamos os irmãos em nome de Jesus. Então, conseguimos. Agora são 10 horas, né? Que Deus guarde cada irmão. Conseguimos estar juntos. Deus fortaleça a todos.